Que a graça e a paz de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo esteja com todos nesse dia. Vou ler com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 4. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engana, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Parafraseando esse texto, vou ler Apocalipse, último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 3, e versículo 10. Diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Tessalônica, dizendo que o povo estava rogando pela vinda do Senhor Jesus. E baseado nesse texto, muitos pregadores, estudantes da Bíblia, eles acreditam que o arrebatamento será depois da grande tribulação, que a igreja passará pela grande tribulação. Os pós-tribulacionistas vêm dessa ideia. No entanto, em Apocalipse 3:10 diz que Deus ia nos guardar a igreja na hora da tentação, não na hora da tentação, da grande tentação. Qual que é a diferença de dar e na? Guardar na é o crente que vai passar pela grande tentação, pela grande tribulação, pelo período do anticristo. Isso a igreja, se tivesse escrito guardar na hora da tentação, a igreja ia passar pela grande tribulação, mas ali diz guardar da hora da tentação. A língua portuguesa é uma língua complexa, mas como diz guardar da hora da tentação, me leva a crer que a igreja não passará pela grande tribulação, terá um arrebatamento antes da grande tribulação. Aqui fala sobre o reinado de Cristo, quando Cristo vai vir para instaurar o seu reino milenar sobre a terra. Porque o arrebatamento será algo assim instantâneo, um abrir e fechar os olhos. Mas aqui a volta do Senhor Jesus, a terceira volta, vai ser algo assim que todo mundo vai ver. Não vai ser algo assim relâmpago, passageiro, instantâneo. Vai ser como um relâmpago, vai ser... Ele vai vir para a batalha final, para a batalha do Armagedon, para amarrar Satanás e deixar ele preso durante 1000 anos, e lançar no lago de fogo e enxofre a besta, o falso profeta,
Então nós vemos algo aqui sobre o reino milenar. Mas antes de Jesus Cristo vir instaurar o seu reino sobre nós, o seu reino milenar sobre a face da terra, vai ter esse período. Antes que venha tudo isso, vai vir a apostasia e vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. O homem do pecado vai se manifestar. O filho da perdição, ele vai se manifestar. O anticristo vai se manifestar. E ele não vai vir como um ser diabólico, um ser do mal, um ser terrível. Não. Não. Ele vai vir como um Messias, como salvador da pátria, como salvador de várias nações, como um pacificador, um homem que vai levar paz para as nações, que vai ter um discurso de paz para as nações, vai ter um discurso de amor para as nações, vai ter diálogo com os líderes de nações, vai praticar bondade, caridade com todas as pessoas. Ele não vai vir de chifre, rabo, tridente, matando todo mundo. Não. Ele vai vir como um Messias. E se a pessoa não tiver esse discernimento, vai achar que ele é um Messias. Mas aqui o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu para a igreja de Tessalônica, e isso não serve apenas para Tessalônica, serve para mim, serve para você, serve para todos os cristãos, serve para todos, para nos orientar sobre isso, principalmente aqueles que ficarem para trás, aqueles que ficarem para o momento da grande tribulação. Como eu falei, existem duas correntes: o pós-tribulacionismo, o pré-tribulacionismo, e existe outra, o mesotribulacionismo. O mesotribulacionismo diz que o arrebatamento será no meio da grande tribulação, durante a grande tribulação. Não vai ser antes, não vai ser depois. Vai ser dentro da grande tribulação. O pós-tribulacionismo, final da grande tribulação, no final da grande tribulação, vem o arrebatamento. O pré-tribulacionismo, antes da grande tribulação. Porque é algo que ninguém sabe quando Jesus vai voltar, ninguém. Porque quando vir o anticristo, todo mundo vai saber quando vai vir um milênio, né? É o tempo de 7 anos. O reinado do anticristo vai ser 7 anos. Então todo mundo vai saber, ué. Algo. Todo mundo vai saber quando, caso o arrebatamento fosse mesotribulacionista ou pós-tribulacionista. Mas eu estou aqui para falar sobre isso, para debater sobre o mesotribulacionismo, sobre o pós-tribulacionismo. Você é livre para você acreditar no que você quiser. E essa questão não vai te salvar, nem te condenar por causa disso. Você não vai ser salvo, não vai ser condenado por causa disso. Talvez eu esteja errado, mas uma coisa é certa, que vai vir apostasia, que vai se manifestar o homem do pecado. Isso é fato. O filho da perdição. E ele vai se opor, se levantar tudo que se chama Deus ou se adora. Primeiro ele vai vir como vai manso, vai falar com o cordeiro, até enganar os povos. Depois ele vai mostrar a verdadeira face. Ele vai se opor a tudo que se chama Deus. Ele vai se declarar
Deus das nações. E vai dizer que o Deus de Israel nunca existiu. Ele vai dizer que Jesus Cristo nunca existiu. Ele vai dizer que o cristianismo é responsável por milhares de mortes que houve nesse mundo, por milhares de guerras que houve neste mundo. Muitos vão dar ouvidos a esse discurso, porque vai haver milagres, maravilhas, prodígios sendo realizados por meio desse filho da perdição, por meio do anticristo, do falso profeta. E vão achar, o cara trouxe paz, trouxe isso. E o cristianismo está há milhares de anos e não consegue trazer paz sobre a terra, só consegue trazer contenda, divisão, intriga. Aliás, não só o cristianismo, todas as religiões do mundo. É isso que ele vai impor. Eu falava, durante anos fomos enganados. Durante anos a Bíblia enganou muitas pessoas. A Bíblia é uma piada. Ele vai impor isso aí. Não estou dizendo que a Bíblia é uma piada, mas ele vai impor isso aí. Como alguns já pensam, tem pessoas que pensam assim que a Bíblia é uma piada. Não, a Bíblia não é palavra de Deus nada. A Bíblia é um livro que inspira o ódio. E vão impor na cabeça de muitos. E muitos vão acreditar no discurso dele. E ele vai usar textos sem contexto, usa pretextos. Ele vai distorcer muitas coisas. E o povo vai se prostrar diante dele, adorar ele, colocar a marca dele no corpo. Claro que vai ter alguns resistentes, alguns que ficaram para trás, vai ter alguns que vão resistir, se opor ao senhorio desse homem. E vão passar por momentos difíceis. Grande tribulação, perseguição, morte, tortura. Deus vai levantar 144 mil judeus, 144 mil israelenses, das 12 tribos de Israel. Vai juntar 144 mil homens, 144 mil homens que eu falo é homens e mulheres, 144 mil israelenses, judeus da raça religião judaica, que vão pregar sobre o Messias, que vão se opor ao governo do anticristo, e vão pregar a palavra de Deus, vão pregar a Bíblia. E esse anticristo não vai ter poder para matar, para nem nada. 144 mil missionários que vão pregar sobre essa terra, que vão anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho, para que o povo não caia na lábia do filho da perdição, não caia nas apostasias. Só que isso aí não vai, Satanás não vai impor apostasia da noite para o dia. Pelo contrário, ele já está, não é de hoje, mas é de anos, implantando as apostasias. Satanás já está implantando neste mundo várias apostasias. E a cada dia que passa, as apostasias estão aumentando. E muitas pessoas estão sendo enganadas por essas apostasias. Devagarzinho, Satanás vai preparando o terreno para o anticristo. Ele não vai pôr de uma vez. Então, devagarzinho, aos poucos, gradualmente, ele vai implantando apostasias sobre a igreja, sobre
o mundo, querendo infiltrar muitas heresias, apostasias no meio do povo de Deus. E muitos já estão sendo enganados, iludidos, trapaceados por Satanás. Por isso é importante termos o conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. E a gente vê hoje, infelizmente, muitos cristãos que não querem saber mais da doutrina. Não, fale de Jesus, fale do amor de Jesus, fale da graça maravilhosa de Jesus, mas não vem falar de doutrina. Se fosse doutrina humana, até que eu não ia tirar a razão da pessoa. Se fosse doutrina de homens, eu não ia tirar a razão da pessoa. Mas o que é a doutrina de homens? A doutrina humana? É doutrina de cada religião, cada igreja, cada ministério. Para organizar o ministério, para organizar a igreja, criaram doutrinas de homens. E quem está dentro do ministério vai ter que obedecer, são normas, né? Regras. Né? Por exemplo, as normas, doutrina de homens ali, estão a igreja, a Assembleia de Deus. Serve para quem é da Assembleia de Deus. Não serve para quem é da Batista, a não ser que a Igreja Batista tenha as mesmas regras, as mesmas normas. Serve para não serve para a Congregação Cristã no Brasil. Não serve para a Igreja Presbiteriana. As normas da Igreja Congregação Cristã no Brasil não servem para a Assembleia de Deus. Algumas servem, outras não. Não serve para a presbiteriana, não serve para a batista, não serve para a católica. As regras da Igreja Católica não servem para a Assembleia de Deus. Isso é doutrina de homens, normas, regras, estatutos internos, regimentos internos, estatutos da igreja, né? Existe, as igrejas têm suas normas, têm seus regimentos internos, têm seus estatutos. E quem frequenta tem que observar, guardar esses estatutos, praticar, obedecer, né? Agora existe a doutrina bíblica, a doutrina universal, doutrina apostólica. E a doutrina apostólica ela é universal. Ela é doutrina para a Assembleia de Deus, é doutrina para a Igreja Batista, é doutrina para a Congregação Cristã no Brasil, é doutrina para a Igreja Católica Apostólica Romana, é doutrina para a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, é doutrina para todas as denominações de igreja que existem. E suas ramificações é doutrina para a Assembleia de Deus, e as ramificações do Ministério do Belém, Ministério de Madureira, Ministério Missões e tantos outros ministérios. É doutrina para presbiteriano e suas ramificações. Presbiteriana independente, presbiteriana renovada. E assim vai. Congregação Cristã no Brasil, Congregação Cristã Apostólica, Casa de Oração e todas as outras igrejas que saíram da Congregação Cristã no Brasil. Metodista, para metodista, metodista wesleyana, metodista renovado, todas as ramificações metodistas. Batista, Batista independente, Batista renovada, Batista da Glória, Batista da Lagoinha e tantas outras ramificações batistas. E assim vai sucessivamente. Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça de Deus, Mundial do Poder de Deus, Apostólica, Plenitude do Trono de Deus. Por aí vai. Doutrina apostólica, doutrina universal.
E muitos pegam texto bíblico e falam, não, o que para você é doutrina, para mim não é. Pega a doutrina universal, a doutrina apostólica e não crê. De repente você está ali ensinando uma doutrina apostólica, uma doutrina universal, que é doutrina para todos os cristãos. E a pessoa fala, ó, isso é doutrina para você, para mim não é. O que para você é doutrina, para mim não é doutrina. Me perdoe. Se você pensa desse jeito, me perdoe pela sinceridade. Mas eu quero ser seu amigo. Você está se apostatando da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Cuidado com isso. Porque o que está aqui na Bíblia, o que está no Novo Testamento, o que é doutrina apostólica, ela é universal. Ela não é apenas local. Ela não é denominacional. Ela não foi apenas no período apostólico ali. Não, isso aqui serviu apenas para os apóstolos. Para mim não serve. Eu não concordo. Você é livre para não concordar, para discordar com alguns pontos. Mas uma coisa é certa. Doutrina, normas, regras não são para ser discutidas. São para ser obedecidas. Você não é obrigado a concordar, claro. Existem alguns pontos que você não é obrigado a concordar. Mas você tem que obedecer. Nós vivemos em sociedade. E toda a sociedade tem suas regras, tem suas normas, tem suas leis, tem seus estatutos. Você não é obrigado a obedecer, a concordar. Você é obrigado a obedecer. Quando você entra numa empresa, a empresa tem um regimento interno. Tem seus estatutos, tem suas normas. Tem sua política. A forma de organizar tem. Talvez você não concorda com alguns pontos, mas enquanto você for empregado daquela empresa, você tem que obedecer. Se você não quiser obedecer, o patrão pode te mandar embora. Tem o direito de te mandar embora. Porque você não seguiu a política da empresa. E Satanás, ele está levantando apostasias, querendo implantar na cabeça de muitas pessoas a doutrina apostólica não é uma doutrina universal. E não existe doutrina universal. E a doutrina universal é apenas a doutrina da graça, apenas a doutrina da salvação através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é a doutrina universal. Eu acho que só isso que é a doutrina universal, que fala apenas do amor de Cristo. Os 4 evangelhos. Mas eles esquecem as demais partes, de Atos até Apocalipse, que as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, carta de Tiago, carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi o autor que escreveu aos Hebreus, são cartas doutrinárias. São epístolas doutrinárias. De Romanos até Judas. São epístolas doutrinárias. Epístolas apostólicas, com o objetivo de doutrinar o povo. E alguns falam que isso foi só na época dos apóstolos. Eu não creio. Eu creio que isso é para a igreja atual. Isso é para mim, para você. Independente da igreja que você pertence. Independente de você ser católico, evangélico. Independente. Essa doutrina é universal. Tem que ser seguida. Você tem que seguir, tem que obedecer. Não caia no engano de Satanás.
não caia nas mentiras de Satanás. Então, por onde eu quero chegar com tudo isso? Satanás já está devagarzinho colocando sua pata e muitos não estão percebendo. E quando chegar o governo de Cristo, os que ficaram para trás, muitos também, conhecedores da palavra, mas ficou para trás por um motivo ou outro. Não foi arrebatado, ficou para a grande tribulação, porque não estava preparado, talvez estava no pecado, alguma coisa. E ao invés de se consertar com Deus, vai acabar apostatando da fé, vai acabar deixando de crer. Alguns vão, opa, errei, pequei, não estive preparado. Aconteceu alguma coisa, eu não estive preparado. Agora eu vou me preparar para mim não perder a salvação. E vai para opa, agora eu estou na última chance. E vai pregar a palavra. Não, Jesus veio. Eu não subi porque eu não estive preparado. Infelizmente fiquei para trás, mas a palavra está assim assada. Vai resistir. Né? Vai falar, não, isso é doutrina. Alguns vão falar bem que fulano ensinou isso, fulano ensinou aquilo. Vai lembrar dos ensinamentos de alguns. E vai pegar a Bíblia e vai ler e falar, olha, me ensinaram sobre isso, eu não quis acreditar. E vai ter uma conversão genuína e verdadeira. Muitos na grande tribulação vão nascer de novo. Vão ter um encontro com Cristo. Muitos desviados vão se reconciliar com Deus. Mas alguns não. Alguns vão se apostatar de vez. Não, isso aqui é bobagem. Isso aqui não existe. Então, esta é a palavra. Nós possamos meditar nesta palavra. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém e amém.